Pois é, Augusto, porque essa discussão sobre o IOF chegou ao Supremo e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, indicou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator da ação do PSOL, que contesta a decisão do Congresso de derrubar o IOF. O partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo na última sexta-feira, pedindo que o projeto legislativo que previu a derrubada dos atos do presidente sobre o imposto seja suspenso. Nesse pedido, o PSOL afirma que o Congresso, ao editar o decreto legislativo para derrubar o IOF, extrapolou a competência constitucional e violou o princípio da separação dos poderes. Ana, essa é uma notícia agora de poucas horas atrás, que o ministro Alexandre de Moraes foi então designado relator dessa ação do PSOL. Lembrando que em relação ao governo Lula, eles ainda não entraram com a ação no Supremo. Essa é uma ação do PSOL, Guilherme Boulos, que está fazendo o trabalho sujo, vamos dizer assim, porque a AGU, comandada pelo Jorge Messias, por enquanto não deu o aval, não cacifou para eles entrarem no Supremo. A medida está sendo contestada pelo PSOL nesse momento, Ana. Boulos, né? Mais uma vez fazendo o trabalho sujo, né? Prato sujo na pia, que é bom, ele não vai lavar, desculpa, mas é um absurdo. O Brasil ter que recorrer recorrer a si mais uma vez o PSOL ou os partidos satélites do PT recorrendo ao Supremo porque, meu Deus, não saiu aqui a votação do jeito que a gente queria. Muito chato isso, Paula. É muito triste. Falta coragem também para os ministros simplesmente falarem: olha, isso aqui não faz parte da prerrogativa do Supremo. Volta. Paula, eu tô com uma falha na conexão aqui, eu vou refazer a minha conexão e volto, tá bom? Que tá falhando aqui para mim, eu já recebi aqui uma mensagem. Perfeito. Cauti, quero te ouvir aí, ministro Moraes, mais uma vez, relator aí da ação sobre o IOF. Não, pois é, vamos lá, Paula. Evidentemente, o PT, aliás, o PSOL, no caso, né, tem um conceito de vergonha bastante flexível, né? Eles não têm nenhuma vergonha naquilo que fazem. Eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o legislativo não poderia derrubar o decreto do IOF, porque o IOF é um imposto que seria prerrogativa exclusiva do executivo. Pois bem, mas o IOF, a Constituição é muito clara, não é um imposto arrecadatório, é um imposto regulatório. Você não usa o IOF para fazer caixa, como era o objetivo declarado do ministro Fernando Haddad. Ou seja, quem está violando a Constituição não é o legislativo, é o executivo que está abusando de um instrumento legal para outro fim. Isso aí é desvio de função de um instrumento legal que é o imposto. Agora, o legislativo basicamente colocou as coisas em ordem, restabeleceu a normalidade. Vocês podem usar o IOF, tanto que ele continua vigorando, mas não dessa forma. Agora, com qual coragem o PSOL, com a ignorância crassa, evidente ou má fé sobre a lei, o PSOL se apresenta na frente dos ministros do STF e fala: não, tem que derrubar uma decisão do Legislativo tomada com 383 votos, ou seja, mais do que o necessário para uma emenda à Constituição, mais do que necessário para o impeachment. E vocês acham, eu me pergunto, se o ministro do Supremo, em plena condição da sua saúde mental, das suas condições, ele vai enfrentar um legislativo tão compacto assim, sem achar que não vai ter nenhuma consequência? É óbvio que o próprio STF está tentando mediar uma solução para evitar de ter que decidir, porque é bem provável que o Executivo também acabe perdendo essa disputa, porque do ponto de vista do fio do direito, quem começou errado foi o governo Lula. Então, primeiramente tem um problema jurídico e depois tem um problema político. Mas só para terminar, e se o Congresso quisesse mudar a Constituição e eliminar o IOF? Teria votos suficientes. Então, é muito simples. Se o STF decidir dar razão para o governo, é muito fácil para o Congresso. É só tirar o STF da mão do Executivo e fim da história. Só que depois o governo vai ser metralhado pelos mercados, teremos dólar disparando, a bolsa caindo e o mercado percebendo que as contas não vão fechar no azul esse ano. Simples assim.
Só para esclarecer, essa ação do PSOL no Supremo, ela caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Ele seria o relator desta ação. Só que o decano Gilmar Mendes sugeriu encaminhar esta ação para o ministro Alexandre de Moraes, porque ele já é o relator de outras duas ações que discutem aí o aumento, que tratam do aumento do IOF. Então, por prevenção, o ministro Gilmar Mendes sugeriu que essa ação do PSOL caísse nas mãos, então, de Alexandre de Moraes, por conta do ser o mesmo tema. Essa é a explicação? É oficial, é. Bom, o Alexandre de Moraes tem um inquérito para resolver aí que não termina há 6 anos. Deveria durar 90 dias, ter durado 90 dias e já chega a 6 anos. Ele tem mais uns 4 ou 5 inquéritos desse tamanho. Tem ações na vara criminal, como ele próprio, foi a expressão que ele próprio usou. Na minha vara criminal tem mais de 2.000 casos. Ele tem tempo para tudo e o Gilmar Mendes não quer trabalhar nem nesses últimos anos aí como decano. Ele vai ficar mais 5 longos anos, eu acho. Ele não tem tempo para pegar isso aí. Eles pegam e transferem o trabalho sujo, todo o trabalho sujo, para o Alexandre de Moraes, que faz qualquer negócio. Vai botar o Bolsonaro no meio dos culpados, evidentemente. Alguma coisa o Bolsonaro fez. Com isso aí na cabeça do Alexandre de Moraes. Agora, os outros ministros, eu não sei de ninguém que é relator de outras coisas. Eu só vejo 2. O Alexandre de Moraes agindo como a ponta de lança da tirania do Supremo, da ditadura do Supremo, e o Toffoli devolvendo dinheiro para bandido. Só. E a Carmen Lúcia discorrendo sobre censura, né, contra os quantos? 213 milhões de tiranos, né, que são os brasileiros. Esses são os ditadores. Agora, eu não entendo o trabalho, a rotina do Supremo está muito suspeita. Sabe, é como você jogando bingo e saem sempre os mesmos números. Você tem o direito de olhar com suspeição. Agora, o Boulos, esse nunca pagou imposto na vida, nunca trabalhou, como dizia Henrique Meirelles, nunca trabalhou, gigolô de sem teto, sempre foi. Ele não sabe, não paga imposto de renda. Ele agora, como deputado, imagina, agora sobrou dinheiro. Não tem problema com isso. E ele está querendo mais imposto, está fazendo trabalho sujo para ser sucessor do Lula. Ele acha que o PT vai concordar com isso. Vem de 2 derrotas fragorosas. Está virando o quê? Estafeta do Lula. Como o atual, que é chefe da Advocacia Geral da União. Jorge Messias. O Messias era o estafeta da Dilma. O Boulos é o estafeta do Lula. É isso que ele faz.